Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de abril de 2025, é sábado e todos os sábados são regidos por Saturno, que é Cronos, que é o responsável pelo tempo, pelas nossas horas, pelas nossas estruturas. Pensando nas partes do corpo, ele rege os ossos, então tem muito a ver com aquilo que nos sustenta. Também vai falar sobre esses aprendizados que vêm com o tempo, com essa maturidade, com esse aprofundamento. O Saturno, ele tem o seu júbilo na casa 12, onde ele fica mais alegre, que é essa casa que vai falar sobre isolamento, vai falar sobre o nosso inconsciente, a nossa saúde mental, esses momentos de introspecção. Então, Saturno, ele representa muito isso, essa necessidade da gente, muitas vezes, se isolar, ficar sozinha. Então, Saturno é o último planeta visível, olho nu, ele é o mais distante. Então, também pode falar desses momentos que muitas vezes a gente precisa se distanciar para voltar a nossa energia para nós mesmas. E pensando no símbolo, então Saturno é essa cruz com uma foice, então também traz essa questão da castração, né, do tempo que nos devora, mas também essa necessidade que a gente tem de dar limites para o que está nos impedindo de construir, de gerar nós mesmas na matéria, sabe? Então, de colocar o nosso eu de forma material no mundo. Então, ele é esse princípio da realidade. Tá? No céu de agora, o Saturno ele está no signo de Peixes, que é o último signo, é um signo de água, sensível, mutável. Então, eu acredito que a gente está num tempo de entender a nossa necessidade, perceber os nossos limites emocionais, estruturar a nossa espiritualidade, sabendo também que a nossa disciplina é importante que a gente traga essa escuta das nossas emoções, essa escuta das nossas necessidades, porque muitas vezes a gente busca uma estrutura, uma rotina que às vezes não está fluindo, porque não serve para gente. Então, cada pessoa tem um tipo de temperamento. Tem gente que precisa de mais meditação, tem gente que vai precisar de mais atividades energéticas. Então, é você ouvir as suas próprias necessidades, como você se conecta também e o que você precisa mais para lidar com as suas emoções, com o seu espiritual, tá? O que mais que eu queria falar sobre Saturno em Peixes? E é isso, né? Essas estratégias para a gente lidar com a nossa fuga da realidade, a nossa autossabotagem, sabe? Essas questões. Então, deixa eu ver o que mais. Falei que é um momento, então, para a gente pegar a nossa foice, né? Fazer essas limpezas também e colher também, porque Saturno Cronos, ele também é o deus da agricultura. Então, eu até já trouxe isso outros dias, que é aquilo, se você não plantou, você não vai colher. Se você não plantou hábitos diários, não tem como você colher algo que a gente só consegue a longo prazo. E eu sempre gosto de pensar nesse prazo da lua, né? De uma lua nova para uma lua cheia, que é de 6 meses. E a lua fala sobre os nossos hábitos, o nosso comportamento. Então, isso é uma coisa que eu também sempre trago no grupo de meditação, que é assim, a gente precisa fazer uma prática para conseguir ter uma percepção dela por 6 meses. 6 meses. Testa fazer uma prática todo dia por 6 meses. Pode ser de 5 minutos, pode ser de uma hora, do que é possível para você. Mas se aplica nisso por 6 meses. Até tem algumas pesquisas que variam, né, sobre essa questão de quanto tempo a gente demora para desenvolver um hábito, mas eu acredito que 6 meses isso já encarna ali, né? A gente já incorpora de alguma forma. Então, se coloque sempre para fazer algo por 6 meses, para ter, até para você perceber as variáveis, perceber as suas necessidades. Eu acho que isso é muito importante, perceber o seu tempo interno. Então, eu acho que esse Saturno em Peixes está trazendo também muito essa perspectiva do nosso tempo interno, tá? Então, acho que eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês. E uma coisa que eu também sempre falo no grupo de meditação, que meditação é igual musculação. A gente precisa treinar todos os dias. É igual banho também, a gente toma banho todo dia, sabe? Então, ter essas práticas, né? Eu tô falando de meditação, mas isso pode ser qualquer coisa que você queira se desenvolver, sabe? Então, um pouquinho todo dia. É mais importante do que você, às vezes, fazer um retiro e ficar 48 horas lá, sabe? Então, fazer todo dia a gente vai incorporando aos poucos no nosso dia, tá? Então, algumas ideias aí. Então, a Lua, ela está no signo de Libra. 10h20, ela vai fazer um aspecto de
de trígono com Júpiter em Gêmeos. Então, a Lua, ela representa o nosso corpo, as nossas emoções, fala sobre o passado, fala sobre ancestralidade. No nosso mapa, muitas vezes, a Lua é um símbolo da nossa mãe, tá? Por ela ter esse ciclo de 28 dias, ela foi muito associada com as mulheres, né? Porque, por conta da semelhança com a menstruação. Então, muitas vezes, a Lua no mapa também fala de como a gente se relaciona com o feminino, com essa ciclicidade, tá? Que mais? O signo de Libra é um signo de ar, é um signo cardinal, então a gente se volta muito para a mente, para as nossas ideias, principalmente nessa perspectiva da relação, se a gente pensar no símbolo da Vênus, que é o que rege o signo de Libra, que é esse espelho, então de como as nossas relações, os nossos desejos nos espelham, e principalmente em peixes, como eles espelham o nosso inconsciente. Então, assim, eu acredito que esse movimento da retrogradação de Vênus pode ter trazido muito do seu inconsciente à tona. Muitas questões emocionais que não estavam, que você não conseguia olhar, sabe? Então, muitas vezes é através das relações que a gente consegue ver parte de nós mesmas que a gente nunca teve acesso. Então, é através desse se relacionar com o outro, né? E pensando que Vênus também fala sobre artes, então muitas vezes também contemplando artes, sabe? Através de um filme, por exemplo. Então, é esse espelhar, né, que eu quero dizer, pensando na regência de Vênus do signo de Libra, tá? Que mais que eu queria falar Então, a Lua em Libra está sendo regida por essa Vênus. Júpiter é esse planeta da expansão, da sorte, das bênçãos. Não sei se desde ontem já estava aplicando esse aspecto. Não sei se vocês sentiram um ânimo, uma energia assim para movimentar, trocar, conversar, aprender. Para mim veio muito assim um entusiasmo, sabe? Uma vontade de fazer as coisas, uma fé, né? Júpiter fala sobre fé. Então, uma fé e eu já falei isso também algumas vezes, como eu vejo que esse Júpiter em Gêmeos, né? Júpiter vai falar de como a gente se expande, eu vejo que ele está trazendo muito desses aprendizados assim de neurociência, da melhor forma de estudar, da melhor forma de aprender, né? Que são assuntos geminianos. Gêmeos é regido por Mercúrio, que é o deus mensageiro. Ele vai falar sobre essas questões de aprendizado, tradução, comunicação. A gente pensar também nessas questão das mídias sociais, né, que estão sempre crescendo, estão sempre expandindo. A questão do Júpiter em Gêmeos é que às vezes o problema é essa dispersão mental e às vezes também Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, agora eu não lembro quem que foi que fez um post falando sobre isso. Se foi, ai, agora eu não vou lembrar. Se foi na Saturnália ou no Instagram da Luzeira, que estava falando assim que Júpiter em Gêmeos era como se uma criança, Gêmeos muitas vezes associada à criança, né? Uma criança sentasse na cadeira do professor. Então, às vezes, Júpiter em Gêmeos é isso, né? Até pensando nessa expansão, assim, da internet, né? Das redes sociais. Então, muitas vezes, é gente ali que tem mais lábia, mais esse poder de oratória, de comunicação, espontaneidade que acaba se expandindo, né? Nem sempre é necessariamente a pessoa que tem mais conhecimento, que às vezes a pessoa que tem mais conhecimento também não tem esse desenvolvimento comunicativo, né? Então eu vejo que é muito importante para todos nós no momento que a gente está vivendo, né? Isso também é uma discussão muito grande, tipo, você precisa saber comunicar o seu trabalho, né? No momento atual, assim, enquanto isso é importante, a gente saber se vender, que muitas vezes você faz o seu trabalho, mas você não é uma boa vendedora, você não sabe comunicar o seu valor. Então, assim, acho que a gente também pode estar lidando com algumas dificuldades nesse sentido. Também é um tema, né? E o excesso, assim, de informações, que eu vejo que também tem muito a ver com Júpiter em Gêmeos. No sentido benéfico, eu vejo essa vontade de aprender, de conhecer. Eu ouvi um podcast, ler um livro, ouvir um audiobook, conversar, trocar, falar, né? Falar qualquer coisa. Memes, acho que isso é muito Júpiter em Gêmeos também. Mas eu vejo esse aspecto, então, muitas vezes abrindo assim a nossa perspectiva, os nossos horizontes. Muitas vezes é como se a gente olhasse assim do alto da montanha e conseguisse contemplar as coisas sobre um panorama, um ponto de vista maior. Sabe? A mesma coisa que a gente faz quando abre um mapa. A gente consegue ver o todo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente está sofrendo, mas a gente consegue ver
cara, eu vou sair disso. A vida não é só isso, sabe? Então, Júpiter traz muito essa abertura de visão, essa expansão de consciência. E Gêmeos é um signo mutável, adaptável, então vem muito através do movimento, né? Da brincadeira, do jogo, da curiosidade. Então, a Lua, ela recebe muito quando ela aspecta algum astro, ela tem essa postura, essa natureza receptiva. Então, receber esses assuntos jupiteriais de fé, de otimismo, né, de expansão, tá, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de práticas de linguagem, práticas de respiração também, Gêmeos é um signo de ar, tá? Eu vejo tudo isso favorecido. E aí, 21 e 22 é o momento ápice da lua cheia, é o momento oficial que a lua se opõe ao sol. Então, toda lua cheia é uma oposição da lua com o sol. Então, toda lua cheia sempre vai acontecer no signo, a lua tem que estar no signo oposto do sol, tá? Então, o sol, ele, vamos dizer assim, ele reflete ali toda a sua luz e muitas vezes traz a sombra da lua também. Ou traz o que a gente tem manifestado na lua e às vezes não estava aparecendo, né? Manifestado na matéria. Então, é um momento de colheita, é um momento da gente perceber as nossas emoções, sabe? Trazer para a consciência essa colheita emocional, ou essa colheita, às vezes, de algum trabalho, por exemplo, se você tem Libra na casa do trabalho, pode ser uma possibilidade, ou regendo a sua área do trabalho, para depois, principalmente na lua minguante, a gente fazer os ajustes. Então, toda lua cheia, ela reverbera ali por cerca de 2 semanas, tá? Então, são coisas que a gente ainda vai, vamos dizer, trabalhando ali, né? Então, eu diria que hoje não é um bom dia para resolver coisas, principalmente porque o regente da lua cheia, o regente da lua em Libra, é a Vênus, que está ali parando para trocar de movimento. Então, isso é uma coisa que eu estou sempre trazendo aqui. Quando o astro ele faz essa troca de movimento, seja da retrogradação para o movimento direto ou do movimento direto para a retrogradação, ele freia, ele estaciona para trocar de movimento, para trocar de direção. E isso traz uma pausa, traz uma estagnação nos assuntos. Então, assim, 24 horas antes, 24 horas depois, tem até. Eu já vi alguns astrólogos dizendo que às vezes até 48 horas antes e depois desse fim da retrogradação ou desse começo da retrogradação são os mais críticos. É o mais difícil, porque ele tá ali trocando. É igual a gente pensar no carro, né? Tá dando a marcha ré, tem que dar uma freada para ir para frente, né? Uma freada, uma pausa ali para ir para frente. Ou quando tá indo para frente, tem que fazer uma pausa para ir para trás, tá? Então, esse momento de troca, esse momento de pausa, o momento que estaciona, tá? Então, o que que a gente pode pensar dessa lua cheia em Libra, regida pela Vênus, que ainda vai estar retrógrada na lua cheia, ainda vai estar retrógrada em Peixes, e do Sol, fazendo essa oposição com o Sol em Áries, que está sendo regido por um Marte em Câncer. Então, muitas questões do passado. Câncer é um signo que fala sobre o passado, e a retrogradação também traz essas revisões do passado. Então, tanto o regente da Lua quanto do Sol, a gente vê lidando com essas questões. Então, muitas vezes a lua cheia ela traz essa intensidade emocional, principalmente para quem é mais lunar, para quem mais se conecta mesmo com as emoções, com os sentimentos, né, com a intuição, acaba sendo mais intenso. Então, eu sempre digo assim: a lua tá cheia, você tá cheia do quê? Você tá preenchida do quê? Sabe? Então, sempre perceber mesmo as palavras elas não são à toa, né? Lua cheia é lugar cheio. Então, muitas vezes na lua cheia você vai ver os lugares cheios, sabe? Lua cheia é corpo cheio, corpo transbordando, tá? Então, trazer isso para a percepção na lua cheia. E, assim, é uma lua cheia em Libra, né? Libra é significado pela balança. Então, muitas vezes, é uma lua cheia que você está percebendo todos os seus desequilíbrios, sabe? Então, todas as vezes que você se doa demais, todas as vezes que você sustenta uma paz que não é verdadeira, né? Todas as vezes que você se diminui dentro das relações, que você se apaga. Então, vai trazer essa balança ali para a luz, né? O sol está iluminando isso, né? Tá fazendo você reconhecer quantas vezes você apaga o seu eu, você negligencia o seu eu, né? Nas relações, nos seus desejos, buscando agradar o outro, né? E isso é uma coisa que eu também tenho visto nas leituras de tarô, o quanto muitas vezes as mulheres, né, pensando nesse último ciclo, carregam muito o relacionamento sozinhas, principalmente esse trabalho emocional. Então, as mulheres cansadas de carregar esse trabalho emocional, porque muitas vezes, por questão social, os homens eles não fazem esse trabalho emocional. Então, a mulher tem que adivinhar. Ah, ele tá
Ele tá distante por conta disso, ele não tá falando comigo por conta disso, ele não tá não sei o quê por conta disso. A gente tem que ficar adivinhando. E isso é muito desgastante. Então, quantos homens precisam fazer esse trabalho emocional? Porque é cansativo, sabe? E isso eu nem tô falando de relacionamento afetivo, afetivo sexual, né? Às vezes, sei lá, irmão, pai, sabe? Professor, às vezes você tem que decodificar ali, sabe? E isso é muito desgastante, isso é muito exaustivo, você carregar ali a balança, você carregar essa postura diplomática, você tem que fazer um esforço muitas vezes, né? É esforçado você se colocar no lugar do outro, você se coloca no lugar do outro? Às vezes, assim, quando você tá indo, por exemplo, pedir um trabalho de alguém e essa pessoa é uma mulher que é autônoma, que é mãe, você se coloca no lugar dela, pensando nisso? Você se coloca no lugar da pessoa que você está se relacionando? Ou às vezes você não está se colocando no seu próprio lugar também, né? Também tem isso. Também tem essa questão. Então, perceber se às vezes você não está mantendo uma paz, uma aparente paz externa e está constantemente em conflito interno. Com mágoa, com raiva, daí às vezes do nada explode, né? Então, perceber isso, tá? Direcionar, então, se tá aparecendo raiva, principalmente porque amanhã, deixa eu até ver o horário aqui, 7:01, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte. Então, às vezes, podem ter algumas explosões emocionais. Tô com raiva, tô aqui o tempo inteiro tentando fazer isso aqui, essa relação funcionar, né? E como eu tô dizendo, não é relação só de namoro, casamento, é de parceria, é de sociedade, às vezes é de cliente, sabe? Daí dá um esgotamento, né? De atender ao público, por exemplo, né? Uma possibilidade. Enfim, questões que podem vir à tona nessa lua cheia, lembrando que sempre vai depender de onde você tem o signo de Libra, da onde você tem o signo de Áries, também dos regentes, né? Então, a Vênus em Peixes retrógrada está atravessando qual casa do seu mapa? Marte em Câncer está atravessando qual casa, tá? Então é isso. E 22:02 finalmente, então a Vênus, ela vai trocar de movimento, vai trocar de direção. Então a gente começa então a sair desse momento ali de revisão e começa a ir para frente. Então, os desejos, as relações, depende também o que que a Vênus rege no seu mapa. Ah, a Vênus rege o meu trabalho. Então agora eu paro de revisar e agora eu começo a ir adiante nos meus projetos, tá? Então depende. Ah, eu sou regida por Vênus. Você tem ascendente ou em Touro, ou em Libra, ou em Peixes. Então, às vezes, as questões das suas motivações, né? O relacionamento com você mesmo, com o seu corpo, né? Com a sua saúde também começa a ir para frente, sabe? Agora você já averigou ali tudo que precisava de avaliação. E agora você sabe, é isso que eu preciso investir minha energia, tá? Então, mais uma vez, lembrando que o momento que o astro ele troca de movimento, ele estaciona para seguir em frente, sem contar que também tem o período de sombra. Então, o planeta foi para trás alguns graus, todos esses graus que ele andou para trás, agora ele vai andar para frente. Então, esse período de sombra, que ele ainda vai atravessar esses graus que ele retrogradou, tá? Então, é como você foi para trás, agora você está passando de novo por esse lugar que você passou quando estava dando ré, né? Então, também traz isso. Então, assim, hoje eu diria para ter muito atenção, muito cuidado com esse sistema de amor, beleza, artes, estética, né? Se possível, espera ali até segunda para decidir algo, sabe? Porque eu acredito que venham bastante reflexões, tá? E eu acho que essa Vênus em Peixes, eu até fiz um post no Instagram, né, fazendo várias perguntas assim para refletir sobre a Vênus em Peixe, sobre isso, de perceber, será que eu só fantasio muito na relação? Será que eu projeto muito as minhas feridas na minha relação? Será que eu me apago dentro da relação? Será que eu coloco todas as minhas necessidades no outro? Né? Será que eu espero ser a salvadora? Eu espero que o outro me salve dentro dos relacionamentos? Será que muitas vezes eu estou me relacionando de forma que eu quero curar o outro, mas na verdade quem precisa de cura sou eu, né? Então, assim, eu acho que são muitas essas questões, os temas venusianos, os temas piscianos aparecendo, né? E agora a gente começa a olhar para frente, né? Eu acho que eu até trouxe isso ontem, que é como se você, pensando que Vênus pode falar sobre adereços, joias. Então, você tem o seu porta-joia ali, você tirou tudo que estava ali,
refletiu e agora é o momento de colocar de volta o que você quer ficar, entende? Uma coisa assim, pensando em visualizar, né, esse trânsito. Então, refletir assim, o que que você aprendeu nesse tempo de retrogradação? O que você aprendeu sobre você mesma, sobre o outro, que agora é a hora de manifestar, tá? Então, como eu falei, amanhã, 7:01 já vai ter uma quadratura com Marte, 10:54 a Lua já vai ingressar em Escorpião. Então, essa lua cheia é um momento de refletir mesmo o que te deixa em paz, o que tá te tirando a harmonia, que mais? E refletir também sobre o tempo, né? Porque Libra é regida por Saturno, por exaltação. Então, essas reflexões que eu trouxe sobre Saturno em Peixes no começo, que é o regente do dia, também podem vir à tona, tá? Então, olhar para isso é bastante informação, bastante coisa, porque o dia de lua cheia é intenso. Então, é isso aí, tá? E agora eu estava pensando, agora há pouco, que eu criei um grupo de meditação para fazer aquela jornada de 21 dias do Deepak Chopra, não sei se vocês conhecem, né? Que é de abundância, de prosperidade. E eu percebi que eu criei bem nesse trígono aí de Júpiter. Júpiter é uma representante de prosperidade, né? E, enfim, o que eu queria dizer é indicar para vocês essa meditação, se vocês quiserem entrar no grupo. O grupo é só para concentrar ali as atividades. Mas se você coloca ali 21 dias Deepak Chopra ou 21 abundância, já vai aparecer ali no YouTube essa série de meditações. Então, todo dia é uma prática de meditação e tem um mantra, tem uma frase reflexiva, tem um exercício, sabe? Tipo, ontem do primeiro dia era você listar 50 pessoas que você é grata. Porque isso também cria essa perspectiva de abundância, você perceber o quanto as pessoas te ensinaram, né? O quanto você aprendeu. Enfim, são algumas práticas que eu acho bem interessante para a gente se conectar com Júpiter no nosso mapa. Seja, e não só nessa questão, que muitas vezes a gente associa abundância, prosperidade, à questão material, mas não é só isso, né? É em todos os níveis, no nível de saúde, por exemplo. Enfim, é isso. Fora esse grupo que eu criei só para centralizar mesmo as atividades, as tarefas, que às vezes ficam meio perdido assim na internet. Todos os dias tem grupo de meditação tântrica para mulheres. Amanhã a gente vai fazer a Kundalini Up. Quem quiser fazer a prática da manhã, só me mandar uma mensagem. É, eu sou de Curitiba, então a gente também está pensando em fazer eventos presenciais em Curitiba, se você tiver interesse. Acho que logo a gente também vai fazer uma prática assim maior, assim mais extensa, talvez de 4, 6 horas, tanto presencial quanto online, para aprofundar, porque normalmente a gente faz práticas bem curtas diárias, né, de 15, 20 minutos, para ser uma prática que sustenta a nossa energia no nosso dia a dia, sabe? Que nos disciplina mesmo, traz essa percepção. E que mais? Deixa eu ver. Acho que era só isso então, gente, de aviso. Vou tirar uma carta de conselho. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho gostado tanto desses dias que eu abri o Lenormand, nos outras. Cadê? Onde que eu deixei? Achei aqui. Que eu vou abrir de novo um conselho para hoje dele. Vamos lá. Que é da Elisa e da Paula Maria Riemer. 36. A cruz. Os sacrifícios representados pela cruz frequentemente pressadiam situações de dor e sofrimento, que são intransferíveis e que só podem ser suportados com foco em um objetivo maior. As cartas que se encontram próxima à cruz indicam área de maior dificuldade ou sofrimento na vida do consulente. Pode ser um momento, então, eu acho que, pensando até no Saturno, né, que eu comentei no começo, que é simbolizado pela cruz, e toda lua cheia, os aspectos de que a oposição é uma oposição, a lua cheia é uma oposição, e todo o aspecto de oposição tem a natureza de Saturno. Então tem essa natureza do limite, né? De você perceber esses sacrifícios que você tem feito, que às vezes você tem se colocado em situações de dor e de sofrimento, sabe? E perceber se isso realmente tem valido a pena, porque muitas vezes eu acho que a gente precisa sacrificar o nosso ego em direção do nosso eu maior, sabe? Então, assim, desses pequenos sofrimentos ali em direção do que a gente é de verdade, mas também perceber se você não tem se anulado,
sabe? Então, eu acho que para mim veio muito essa reflexão olhando isso, né? E também pensando nessa lua cheia, tá? Então é isso, gente. Se vocês quiserem se aprofundar, fazer leituras astrológicas de tarô comigo, tem mais informações ali nos destaques do Instagram. Se vocês tiverem dúvidas sobre qual seria a melhor leitura, é só me mandar uma mensagem. Ah, e eu acho que amanhã eu ainda estou falando com a Vivian, não sei se vocês conhecem do Vibe do Dia, para a gente fazer uma leitura semanal, assim, do céu da semana, a gente fazer juntas, que ela também faz o horóscopo todos os dias. Então a gente está pensando. Ah, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, se você ficou até agora, é que horário que vocês normalmente me ouvem e quanto tempo normalmente vocês acham que é um bom tempo para eu fazer o horóscopo do dia? Porque às vezes eu me empolgo, eu tenho Mercúrio em Sagitário, e eu vou falando, falando, falando. Mas às vezes saber se às vezes eu estou me prolongando demais, se eu deveria reduzir, e também o horário, né? Porque às vezes eu faço às 6 horas, às vezes eu faço um pouco mais tarde, eu sempre tento fazer mais cedo. Mas para eu saber mais ou menos se vocês já assistem mais tarde mesmo, então eu mantenho, tipo, esse horário que eu tô fazendo. Mas qualquer coisa eu também posso buscar fazer sei lá, tentar mais cedo, né? Já que normalmente 6 horas é o horário da prática da meditação, então fazer antes, enfim. Me deem aí o Lã em Libra, né? Muito pensando, pesando o olhar do outro, pesando as necessidades do outro. Isso é muito um aspecto de Lua em Libra. Inclusive, eu tenho Libra na casa do meu trabalho, de como eu sou vista. Então, é isso, gente. Bom dia para vocês, bom sábado, boa lua cheia. Então, hoje à noite pode vir essa intensidade, podem vir muitos sonhos, muitas intuições. Percebam o seu corpo, percebam suas necessidades. Se preciso, busque aterramento, fazer aquele ground, se conectar com a natureza para descarregar se vem muita energia, tá? Amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia.